Olá, pessoal! Meu nome é Tatiane Araújo e sou a professora de matemática de vocês. Até esse momento, nós trabalhamos com equações do primeiro grau. Nós tínhamos uma incógnita ou várias da mesma incógnita para poder fazer a redução ao termo semelhante. Mas, chega num dado momento, você vai lá e se depara com uma questão como essa daqui. A soma das idades de Theo e Fernanda é 9 anos, enquanto a diferença entre essas idades é 3 anos, sendo Theo o mais velho. Essa última informação, que diz aqui, sendo Theo o mais velho, está deixando claro para a gente que essas duas idades não são iguais, elas são diferentes. Ou seja, temos incógnitas diferentes. Então, antes que usávamos tanto x, agora vamos utilizar x e y. Então, eu vou chamar Theo de x e Fernanda de y. E vou ler o que é que tem por aqui, para a gente escrever essa equação. Então, ele fala que a soma dessas idades, x e y, vai ser igual a 9. Então, soma está dizendo que é uma adição. Chego aqui e escrevo x mais y igual a 9. Enquanto a diferença. O que é que quer dizer diferença? Subtração. Encontrou a diferença, subtração. Então, a diferença entre essas idades é de 3 anos, sendo que Theo é o filho mais velho. Então, nós atribuímos a Theo a incógnita x. Então, vai ser o quê? O mais velho menos o mais novo, sendo igual a 3 anos. Eu sei que esse é um momento que muita gente coloca a mão na cabeça, se desespera, porque agora nós temos duas incógnitas e duas equações. Mas é o fato de termos duas equações que vai tornar essa resolução mais simples. Então, nessa aula, eu vou ensinar vocês como eliminar uma das incógnitas para que fique mais fácil para a gente responder. Vou ensinar como é que você interpreta essas questões, mas o mais importante é que eu vou ensinar vocês a responderem essas equações achando o valor de x e y. Então, a parte dos problemas será a última que nós vamos colocar aqui, tá bom? Então, vamos lá nessa jornada de aprendizado. Opa! Então, temos aqui, né, valor de x e valor de y. Eu vou fazer uma apresentação rápida para que a gente consiga fazer uma reflexão. Se hoje eu escrevo mais 1 menos 1, qual vai ser o valor dessa expressão? Eu tenho mais 1 e eu tiro 1, então eu fico com 0. Se eu tenho mais x menos x, eu também fico com 0. O que eu estou querendo dizer com isso é que todas as vezes que eu tenho duas incógnitas iguais ou dois números iguais e eles têm sinais diferentes, então o resultado vai dar 0. Então, mais y menos y também é igual a 0. Mais m menos m é igual a 0. E aí eu posso fazer outras considerações, como mais 2y menos 2y também vai ser igual a 0. Por quê? Porque a parte aqui, de número é uma igual a outra. O que diferencia são os sinais. Então, o resultado vai sempre dar 0. Então, usando essa estratégia aqui, nós vamos resolver isso aqui por alguns métodos. Então, vamos lá, eu vou apresentar dois métodos para vocês. O primeiro é o que eu chamo de método da adição. E nós vamos usar esse princípio que eu coloquei aqui ao lado para poder resolver. Então, vamos lá. No método da adição, eu vou somar as duas equações. Então, como é que isso vai funcionar? Pois bem, nós temos duas incógnitas e eu preciso eliminar uma delas para que eu tenha resultados palpáveis. E aí eu paro e observo. Olha esses valores aqui.
y, eles estão iguais, é um y para cada, e um é positivo e o outro negativo. Ou seja, esse sistema de equação ele já veio pronto para a gente resolver pelo método da adição. Então, o que isso quer dizer? Poxa, eu vou chegar aqui, ó, método da adição. Quanto é x mais x vai ser igual a 2x. E quando eu somo mais y menos y, como eu mostrei aqui ao lado, o nosso resultado vai dar zero. Isso quer dizer que eu estou cancelando. Então, vai ficar mais fácil de responder. Então, vamos lá. Não preciso colocar o zero aqui. Igual a 9 mais 3, que vai ser igual a 12. Como nós já sabemos resolver equações do primeiro grau, nós vamos só resolver essa conta. O 2 está multiplicando pelo x, então o 2 é jogado para o outro lado, dividindo pelo 12. 12 dividido por 2 vai ser igual a 6. Então, o valor de x é igual a 6. 6 anos. E se eu olhar direitinho aqui em cima, x é a idade de Theo. Agora fica fácil saber qual é a idade de Fernanda. Porque se Theo tem 6 anos e a soma das idades dele dá 9, vamos resolver isso por equação. Então, eu já sei aqui, ó, eu vou escolher uma das equações para tentar resolver essa segunda parte. Por quê? Porque nós já temos o valor da idade de Theo, que é x igual a 6. Então, se aquela primeira equação está dizendo que a idade de Theo mais a idade de Fernanda é igual a 9, eu só tenho que informar aqui qual é a idade de Theo, que nós acabamos de achar. 6 anos mais y, que é a idade de Fernanda, vai ser igual a 9. Então, y será igual a 9. E aqui, já que eu estou somando com 6, eu passo para o outro lado, subtraindo. Então, x vai ser igual a 9 menos 6. Então, temos o resultado 3. Então, dessa forma, nós temos esse par ordenado, porque um par ordenado é dado assim, viu? Deixa eu escrever aqui, par ordenado. Então, esse par ordenado, ele é dado primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então, resolvendo a nossa questão, primeiro a idade de Theo, depois a idade de Fernanda. Então, nós vimos que Theo e Fernanda, Theo tem 6 anos, enquanto Fernanda tem 9. Ou seja, a idade dos dois vai dar 9, 6 mais 3, 9 anos. Enquanto a diferença, que é a subtração, seria o quê? 6 menos 3, que vai dar 3 anos. Então, Theo é o mais velho, conseguimos resolver dessa forma. Só que o método da adição não é o único método que nós temos aqui. São utilizados 3 métodos, mas eu só vou ensinar 2. Eu não acho muito interessante o método da comparação. Então, vou ensinar para vocês, já foi o método da adição. Aqui eu vou ensinar o método da substituição. E a equação, o sistema de equação é o mesmo que trabalhamos antes. Então, nós vamos ter aqui. Eu tenho que achar um valor genérico para uma dessas letras. Aí você vai me perguntar, isso é aula de português ou matemática? Porque ela quer saber o valor, o que é que quer dizer genérico. Pois bem, na nossa vivência, já ouvimos falar do medicamento genérico. E aí vocês param e se perguntam, o que é um medicamento genérico? Bem, é uma outra alternativa. Se eu tiver de falar somente genérico, eu vou ter como algo próximo ao oficial. Então, genérico vai me dar uma solução que não é oficial. Ok, como é que a gente vai fazer isso? Ok, eu escolho entre uma das duas equações aqui, tá bom? Então, vamos achar o valor genérico. Vou colocar aqui, valor genérico.
A gente vai comprar aquele remédio, aí o original, ele tá com um custo absurdo, aí você olha, o genérico tá bem mais acessível. Então, ele não é o oficial ainda, tá bom? Então, eu vou escolher entre uma das duas, você pode escolher qualquer equação, mas eu vou escolher essa daqui, a segunda, tá bom? Então, vou criar um valor genérico em cima dessa equação. Copiando a equação para cá, para que a gente trabalhe com ela, o que é que eu vou deixar claro aqui? Eu quero o valor genérico para x, porque x está positivo e é mais fácil a gente trabalhar com valor positivo. Para isso, eu preciso deixar o x sozinho no primeiro membro. Tá, mas quem é que está atrapalhando a vida dele? Porque o 3 já está do outro lado. Achei aqui o vilão, ó. Eu vou pegar esse menos y e vou jogar para o outro lado. Só que quando eu jogo para o outro lado, esse valor ele vai ficar como positivo. Então, vamos trabalhar isso aqui na próxima linha. Ele vai ficar positivo. Então, eu pego esse menos y, jogo para aqui para esse lado e ele vai mudar para um valor positivo. Pronto. Feito isso, temos um valor genérico para x. Tá bom. Esse, por enquanto, vai ser o nosso valor de x. Vou deixar aqui embaixo mesmo. Colocar aqui assim, vou botar uma caixinha. Ok. E toda vez que eu falar de x, eu vou lá e escrevo 3 mais y, tá bom? Vamos ficar combinado dessa forma. Ainda bem que esse aplicativo conserta, porque eu não sou boa desenhista. Então, bora lá. Se eu trabalhei com a segunda equação para achar o nosso valor genérico, eu vou ter que usar a primeira equação para fazer a substituição. Porque se a gente pegar a mesma, vai dar uma inconsistência aqui. Então, uma a gente usa para achar o valor genérico e a outra a gente usa para escrever a nova equação. Eu, como não sou besta, vou copiar aqui, ó, essa equação, para não ter que escrever de novo. Ok. Então, eu sei que o valor de x, vou botar aqui em preto para que a gente tenha. Que é o valor de x no valor genérico? Ah, x é igual a 3 mais y. Pronto. Pego esse 3 mais y e vou colocar aqui. Ok. Agora eu tenho que escrever tudo aquilo que está em vermelho e vou ter que repetir, porque eu continuo escrevendo. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu escrevi a mesma equação, só que ao invés de usar o valor de x, eu usei esse valor genérico dele que está aqui. Certo? Pronto. Feito isso, a gente só tem que resolver essa equação daqui de baixo. Ou seja, uma equação que a gente não tem mais x e y, a gente só tem valor de y. Então, bora aqui. Y mais y é igual a quanto? 2y. O 9 já está no segundo membro. Então, a gente tem que pegar esse 3 e jogar para o segundo membro. Ele aqui ele é mais 3, então ele vai para o outro lado como menos 3. Vamos lá. 2y é igual a 9 menos 3, que é igual a 6. Então, esse y vai ser igual a 6 dividido por 2. Então, o valor de y é igual a 6 dividido por 2 é igual a 3. Pronto, achamos o valor de y, que é a idade de Fernanda. Agora que sabemos um dos valores, a gente volta aqui e vai aplicar isso no valor genérico de x. Como assim, Tatiane? Assim, ó. Coloca o x igual a 3 e aí a gente se pergunta, qual é o valor de y? Está aqui embaixo. Y é igual a 3, vamos substituir aqui. Então, x é igual a 3 mais 3, que é igual a 6. Então, o nosso par ordenado aqui, lembra que é par ordenado? Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então, nosso par ordenado é 6, 3. E essa daqui é a resposta. A idade de Theo, 6 anos. A idade de Fernanda, 3 anos. Ou seja, o mesmo resultado que encontramos aqui em cima.
Por quê? Porque só são métodos diferentes e é o aluno quem escolhe qual método ele vai usar para responder cada uma das questões. Então, feito isso, é, sabemos resolver aquele problema. Ótimo. Problema excelente. Só que não para por aí. Existem questões mais difíceis, existem questões que vêm prontas para serem usadas no método da substituição e outras que vêm pronta para vocês fazerem pelo método da adição. Vamos olhar algumas dessas questões. Então, vou colocar aqui como outros casos. Tem aluno que se abraça muito na ideia de responder um sistema de equação 100% por um método. E eu não concordo muito com isso, viu? Por quê? Porque acaba que você se prende a um método e acaba que certas horas fica mais difícil. Então, por exemplo, se eu vejo aqui, ó, x mais y igual a 5 e x menos y igual a 1, eu olho e digo logo aqui, ó, eu vou usar o método da adição. Por quê? Porque está mais fácil fazer pelo método da adição. Por que, Tatiane? Pelo simples fato do valor de x e y aqui, ó, estarem propícios para a gente fazer pela adição e cortar eles. Pronto, é meio caminho andado. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Eu paro e olho aqui, ó, vou fazer pela adição. Então, quanto é x mais x? 2x. Mais y menos y, a gente corta porque vai dar zero. Eu vou cortar no sentido contrário para não sobrescrever. Que é igual a 3 mais 5, que é igual a... 5 mais 1, que é igual a 6. Então, x vai ser igual a 6 dividido por 2. X é igual a 3. Pronto, achamos o valor de x. Agora a gente vai encontrar o valor de y. E para isso, basta a gente fazer a substituição escolhendo uma das equações. Vou escolher a primeira equação, que é x mais y igual a 5. Então, qual o valor de x? Achamos aqui. X é igual a 3. Vou fazer o quê? 3 mais y igual a 5. Qual é o valor de y? 5. E eu pego esse mais 3, porque ele tem o mais na frente, e jogo para o outro lado como menos 3. 5 menos 3 vai ser igual a quanto? 2. Então, o nosso par ordenado é esse daqui. 3, porque primeiro o valor do x, e 2, porque depois vem o valor do y. Então, se você observar direitinho, x mais y é igual a 5. Confere? Sim, porque 3 mais 2 é igual a 5. X menos y é igual a 1. Confere, porque 3 menos 2 é igual a 1 de fato. Então, vamos ver aqui outras situações, que a gente para e olha assim, poxa, seria melhor fazer pela adição ou pela substituição? Ok, então eu vou botar aqui, vou fazer assim, ó. Exemplo 1 foi esse que a gente acabou de trabalhar aqui. Epa. E vou colocar um exemplo 2 aqui na outra página. Exemplo 2. Vou colocar esse sistema de equação aqui. X menos 2y igual a 3. 2x menos 3y igual a 5. A gente pode utilizar os dois métodos para resolver, mas eu digo para você que utilizar a substituição nesse daqui fica mais fácil. Substituição. Por quê? Pelo seguinte, porque eu tenho uma letra aqui. Em primeiro lugar, por que a adição não é possível? Não vou dizer que não é possível, mas eu vou dizer que é mais complicada. Porque nós temos valores de y diferentes com sinais iguais. Então, a gente teria que aproximar, achar um valor, usar artifícios para poder mudar. Então, aqui, se a gente somar menos 2y com menos 3y, vai dar menos 5y. E a mesma coisa acontece aqui, ó, no x. Eles são diferentes com sinais iguais. Então, se a gente somar,
x mais 2x vai dar 3x. Ao invés de eliminar, vamos ficar com duas incógnitas. E isso não é muito legal. Então, aqui a substituição é melhor. Por quê? Inclusive pelo fato de termos um x aqui, ó, livre de número na frente. Então, ele já está prontinho para que a gente pegue e ache um valor genérico para x. Então, eu vou colocar o... Vou trazer para cá essa equação, para a gente não ficar tão perdido, tá? E vou fazer o quê? Eu quero x sozinho no primeiro membro. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse menos 2y e vou jogar para o outro lado. Ok, só que eu vou ter que inverter o sinal. Pego o menos 2y, jogo para esse lado daqui. Só que ele vai positivo. Ok, achamos o valor genérico de x. Perfeito, tá aqui, ó, bonitinho. Pronto. Se a gente usou a primeira equação para fazer isso aqui, para achar esse valor, então quer dizer que a gente vai utilizar a segunda para fazer a substituição. Ou seja, toda vez que eu tiver x, eu substituo por 3 mais 2y. Então, bora lá. Essa é a equação que nós vamos usar para substituir. Tá ela aqui. O 2 está multiplicando com x. Então, vamos escrever. 2 que multiplica. Então, quem é x? Aqui, ó. 3 mais 2y. Então, vamos pegar esse 3 mais 2y e vamos colocar aqui para fazer essa multiplicação. Vou colocar entre parênteses para a gente não esquecer de fazer a distributiva. E nós vamos terminar de copiar aqui o restante da equação, que a gente não pode esquecer isso aqui. Ok. Equação substituída, temos que fazer o quê? Distributiva. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2y, 4y. E aqui eu só vou repetir o que já estava lá atrás, que é menos 3y igual a 5. Ok. Quem tem x com quem tem x? Então, vai ficar como mais 4 menos 3, que vai dar 1, ou seja, um y, ou pura e simplesmente o y. Ok. O 5 já está depois da igualdade, então a gente não muda nada, a gente só transfere a informação. E eu tenho esse mais 6 aqui, que quando eu jogar para o outro lado vai ficar menos 6. Então, teremos o quê? Y igual a mais 5 menos 6 vai dar menos 1. Pronto, achado o valor de y. Tem gente que não gosta de trabalhar com número negativo, mas é isso aí. É bem-vindo à vida do adolescente. Desculpa, a voz falhou um pouco aqui. A vida do adolescente é isso, gente. É estudar matemática, estudar álgebra, porque vai lembrar que a vida de adulto não é fácil. Então, vamos lá. X igual a 3 mais 2 que multiplica o y. Então, quem é y? Menos 1. Vou colocar aqui o menos 1. Então, como nós sabemos, nós começamos uma conta pela multiplicação e pela divisão, nunca pela soma ou subtração. Então, mais 2 vezes menos 1 vai dar, esse menos 1 ele só vai inverter o sinal de cá. Então, vamos ter x é igual a 3 e esse resultado vai dar menos... Desculpa. Menos 2. 3 menos 2 vai dar o quê? 1. Então, o valor de x vai ser igual a 1. Então, aqui podemos ver que o nosso par ordenado é 1 e menos 1. Então, o valor de x e o valor de y. Tá certo até aí? Ok, vamos lá. Vamos passar para outro exemplo. Ou melhor, eu vou passar para o mesmo exemplo, só que ensinando para vocês artifícios que nós usamos para resolver por adição. É importante que vocês saibam, né? Então,
Vou colocar aqui como artifícios. E que artifícios são esses? Vou tirar essa corzinha aqui. Pronto. Existem pessoas que se apegam ao método da adição. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Vamos supor que você queira eliminar o valor de x pela adição. Ah, mas o valor de x aqui para a gente eliminar, eles são diferentes, certo? A nossa ideia é fazer com que eles fiquem iguais. E aí, a pergunta é, para que eu consiga fazer a adição desses dois números, eu preciso que eles sejam valores iguais com sinais diferentes. Ok? Esse daqui já está perfeitinho, porque ele é mais 2x, já está do jeito certo. Só frisei aqui que ele é positivo. Mas o de cima, ele teria que sair de x para menos 2x. E para fazer isso aqui, eu vou precisar... Que operação eu preciso fazer com o x para que ele se transforme em menos 2x? Eu preciso multiplicar por menos 2. E é isso que a gente vai fazer aqui. Só que toda vez, a matemática ela é democrática. Toda vez que eu vou fazer essa transformação, olha o que é que a gente está mandando fazer. Tem que multiplicar pela sentença toda. Então, o que a gente vai passar para um, a gente vai ter que passar para todos os outros. Vamos lá fazer isso. Vou colocar essas observações aqui para o cantinho, tá? Então, bora fazer essa substituição aqui. Ok. 2, ou menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Menos 2 vezes menos 2y vai dar mais 4y. E 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Ok, feito isso, vamos mover aqui para baixo, que esse daqui já é o resultado, tá? Vou indicar assim como o resultado. A gente precisa mexer na segunda equação? Não, ela já está pronta. Pronto. Só vou pegar e vou botar aqui para baixo. Agora, nós podemos resolver pelo método da adição. Por quê? Porque eu tenho dois valores que são iguais com sinais diferentes. Ok, bora lá. Método da adição. Menos 2x mais 2x vai dar 0, porque eles são iguais com sinais diferentes. Mais 4y menos 3y vai ser igual a 1y, ou simplesmente y. Menos 6 mais 5 vai ser igual a menos 1. Então, y é igual a menos 1. Pronto, encontramos o valor. Agora, a gente só precisa escolher uma dessas equações para fazer a substituição. Poxa, eu vou escolher a mais fácil de todas. Não importa se eu uso a daqui de baixo, porque ela já foi transformada, ou a daqui de cima. Tanto faz. Eu vou escolher aquela dali que está mais bonitinha, está mais fácil. Vamos lá. Então, temos x menos 2 vezes y. E y é igual a menos 1. Igual a 3. X menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Igual a 3. X é igual a 3 e esse menos 2 vai para o outro lado com... mais 2 vai para o outro lado como menos 2. Então, sabemos que x é igual a 3 menos 2, que vai ser igual a 1. Então, o nosso par ordenado aqui vai ser o quê? 1 e menos 1, porque primeiro é o valor de x, depois é o valor de y. Então, assim, gente, é o mesmo resultado que nós encontramos nesse daqui de cima. 1 em menos 1, 1 em menos 1, porque ele só muda o método.
Mas assim, dentre os dois métodos para a gente utilizar artifício, eu prefiro vir pela substituição e responder muito mais rápido, tá bom? Tem questões que não vai ter jeito, a gente vai ter que usar mesmo o artifício para resolver, porque ela vai estar complicada para os dois métodos. Então, minha sugestão para vocês é escolher o lado que vai ficar mais em conta. Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó, vou botar um exemplo 3. Essa daqui tá melhor para qual? X menos 3 igual a zero. 2x menos y igual a 1. Se a gente fosse responder pelo método da adição, a primeira coisa que a gente ainda teria que fazer era reescrever para reorganizar. Então, eu não recomendo muito. Aqui, essa primeira equação, se vocês olharem bem, ela só tem o valor de x. Então, ela já está pronta para a gente usar pela substituição. Vai ficar como? X é igual a menos 3, vai para o outro lado como mais 3. Feito isso, eu só substituo na de baixo. Então, 2 vezes x menos y é igual a 1. Aqui eu só repliquei, tá? Então, 2 vezes quem é x? 3. Então, menos y é igual a 1. 2 vezes 3 dá 6, menos y igual a 1. Menos y, sozinho no primeiro membro, 1 aqui. E esse mais 6 vai para o outro lado como menos 6. Menos y é igual a mais 1 menos 6 vai dar menos 5. Como eu não posso ter o valor de y negativo, a gente vai multiplicar toda a sentença por menos 1, invertendo todos os sinais. Então, vamos ficar com y é igual a 5. Então, o nosso par ordenado aqui vai ser qual? 3, que é o valor de x, e y, que é o valor de 5. Certo? Então, são questões que a gente responde dessa forma. É uma questão de prática. Inicialmente parece muito complexo, porque nós estamos trabalhando com duas incógnitas, duas equações, mas não é nada de outro mundo que a gente não possa resolver, não. Um outro exemplo aqui, ó, que a gente pode resolver por substituição, temos aqui, vou botar exemplo, acho que é 4, né? Vou colocar aqui esse. Y igual a 4 menos 2x. E aqui 5x menos 2y igual a 1. Ou seja, a adição aqui a gente teria que reescrever. Funciona, mas teria que reescrever, colocar cada um na sua posição certinha. Se eu quisesse reescrever, ficaria como? Ó, esse menos 2x teria que ir para o primeiro membro como mais 2x. O y já está lá, ele é positivo. E aqui seria igual a 4. Aí essa equação de cá a gente só repetiria, porque ela já está na posição certinha ali. Só que aí quando a gente para e observa, não tem nada que possa cortar. Então, pela adição, ela fica mais chatinha de trabalhar. Então, eu não recomendo adição. Não recomendo adição. A gente vai fazer o quê? Substituição. Até porque nós já temos o valor genérico aqui, ó, de y. Então, tá bem tranquilo da gente trabalhar. Vai ficar como? 5 vezes x menos 2 vezes y. E quem é y? 4 menos 2x. Então, paramos aqui, né? Menos 2 vezes y igual a 1. Que a gente tem que terminar de escrever. Não pode terminar de escrever a equação. Ok, reescrevendo. 5 vezes x menos 2 vezes 4 vai dar menos 8.
Menos 2 vezes menos 2x vai dar mais 4x, igual a 1. Então, quem tem x com quem tem x? 5x mais 4x vai dar 9x, igual a 1. E esse menos 8 vai para o outro lado como mais 8. Então, temos 9x igual a 1 mais 8, 9. Logo, x é igual a 9 dividido por 9. E aí, nós vamos ter que x é igual a 1. Agora que sabemos o valor de x, a gente volta cá em cima nesse valor genérico de y, onde ele diz que y é igual a 4 menos 2x, e vamos substituir o valor de x. 4 menos 2 vezes x. Quem é x? 1. Seguindo a regra matemática aqui, primeiro fazemos multiplicações e divisões. Vamos lá. Repete o 4 e fazemos menos 2 vezes 1, que vai dar menos 2. 4 menos 2 vai ser igual a quanto? 2. Então, o nosso par ordenado está bem aqui e ele é 1 e 2. Então, gente, não tem. É uma questão de prática mesmo. Não tem nada de outro mundo. Não chega a ser. Ah, é super difícil. Não, dá pra gente trabalhar tranquilo. Agora é uma questão de prática, né? Se não praticar, como é que a gente vai chegar à perfeição? Não existe perfeição sem prática. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que trabalhar. Deixa eu colocar uma questão aqui para vocês. Não observem muito bem a cara, a cor do livro não, porque é um livro bem velhinho. Ele foi escaneado, então tá bem amareladinho. Vou diminuir aqui para colocar. E só para lembrar como é que a gente resolve esse tipo de questão, vamos lá. Uma das soluções da equação 3x menos y igual a 5 é o par ordenado. Bem, par ordenado diz respeito a quê? X e y. Como eu já mostrei para vocês, temos um valor de x e um valor de y. Então, a conta que a gente faz aqui desse lado com o valor de x e o valor de y, ela precisa dar 5. Então, quem não... A forma da gente resolver esse tipo de questão, onde ela fala das soluções, porque assim, uma dessas 4 é a solução. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos testar, né? Então, 3 vezes x menos y igual a 5. Essa é a equação aqui de cima. Eu vou até apagar o igual a quanto. E aí a gente vai conferir se funciona ou não. Então, na letra A, ele diz que x é igual a 1 e y é igual a 2. Basta a gente substituir. Então, 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1 dá 3, menos 2 é igual a 1. E aí a pergunta, aqui diz que é 5, então essa letra A é falsa, não funciona. Letra B, já mostra ali um pouquinho diferente, que ele fala, vou copiar aqui, viu? Todos eles são cópias, eu já vou deixar uma cópia aqui em cima para servir para o outro. Ok, então vai ficar como? Ele diz que x é 2 e y é 1. Bora testar? Então, 3 vezes, se x é 2, substituo aqui. E y é igual a 1. 3 vezes 2, 6. Menos 1. Então, vai dar quanto? 6 menos 1 é igual a 5. Opa, já achamos a resposta. Então, se o resultado deu o mesmo daqui, eu não preciso nem fazer os outros. Então, a resposta certa é a letra B. Então, é isso aí, minha gente. Não tem muita dificuldade nesse tipo de questão, é só a gente fazer substituição, tá bom? Vou mostrar para vocês algumas situações em que nós estamos trabalhando com problemas. Eu sei que o vídeo está um pouquinho extenso, mas vou fazer isso para poder vocês ficarem
preparados, tá bom? Porque vai usar aquela técnica como é que se diz? Equação, que a gente tem que usar aqueles macetes para escrever com x e y, que nós já trabalhamos, e o resto é a resolução utilizando é, isso aí que a gente acabou de aprender sobre sistema de equação. Então, vou colocar aqui, ó, problemas. 2 livros custam juntos R$ 60. Então, se são 2 livros com valores diferentes, eu vou dizer que um livro custa X e o outro livro custa Y. Então, eles juntos custam R$ 60. Pronto, é nossa primeira equação. O preço de um deles é igual ao dobro do preço do outro. Opa! O preço de um é igual ao dobro do preço do outro. Olha que equação massa. Então, nós temos aqui, ó, sistema de equação. Um é x, outro é y, e tá aí para vocês resolverem e tentarem. Vou colocar mais um aqui. Deixa eu ver. Pronto, tem um outro aqui que tá legal para vocês. Veja que eu já estou dando a equação para vocês resolverem a equação, mas é importante praticar. O perímetro de um terreno retangular. Então, o que é um retângulo? Isso aqui. E o que é perímetro? A soma de todos os lados. Então, gente, se isso foi uma tentativa de retângulo, ficou feio. Então, vou colocar aqui. Soma de todos os lados. Aí, o perímetro de um terreno retangular é 22. Então, quando eu somo esse lado, com esse mais esse, vai ser igual a 22. Ok. Então, eu só vou colocar essa informação rápida aqui em cima de que o perímetro é igual a 22, para a gente não perder a informação. Aí, olha o que está dizendo. A medida da frente é 5 metros maior que a medida do fundo. Não seria do fundo, seria do lado, tá? Aqui foi escrito errado. Então, a medida da frente é 5 metros maior que a medida do lado. Pô, eu vou dizer assim, ó, a medida do lado é x. Então, a medida aqui da frente vai ser a do lado mais 5 metros, ou seja, x mais 5 metros. Ou melhor, eu vou chamar aqui de... Aqui é x e aqui eu vou chamar de y, dizendo que y é igual a x mais 5. E o que vai ser o perímetro? Bem, um lado mede x, o outro lado mede y. O que vai ser o perímetro? Perímetro vai ser igual a x mais y mais y. E o perímetro vai ser igual a 22 metros. Então, x mais x, 2x. Y mais y vai ser igual a 2y. E eles juntos vão ser iguais a 22. Então, nós temos a primeira equação. E a outra coisa que nós temos também é essa informação de que esse lado y... Opa, dá só para copiar. Esse lado y, ele é igual ao lado x mais 5 unidades. Então, essa daqui, ó, esse daqui é o nosso sistema de equação. E é esse daqui que vocês vão responder, tá bom? Vamos ver outra questão. Tem umas questõezinhas aqui, umas que não são tão boas assim não, viu? Umas muito complexas, que é porque no ensino médio nós trabalhamos com sistema linear, que é um sistema que ele vai ter 3 equações com 3 incógnitas. Então, nem toda questão vai ser apta para vocês, que são sexto ano.
mas vai servir bem para nono ano, vai servir bem para ensino médio, porque em vários momentos nós trabalhamos com essas esse assunto. Esse assunto é fundamental. Equação e sistema de equação é fundamental em todo momento. Bora lá. A soma das idades de um pai e seu filho é 32 anos. Então, eu vou chamar o pai de x e o filho de y. Então, se a soma das idades dele é igual a 32, eu vou fazer assim, ó. X mais y é igual a 32. Quantos anos eles têm se a idade do pai quando o filho nasceu era 28 anos? Pois bem, aqui cabe uma interpretação. Quando um filho nasceu, qual era a idade desse filho? Zero. Ele tinha acabado de nascer. Então eu posso dizer muito bem que a idade do pai mais a idade do filho era de fato igual a 28 anos. Ou a idade do pai menos a idade do filho era igual a 28 anos, porque a idade do filho aqui era zero. Então eu posso muito bem chegar e dizer assim, ó, a idade do pai é igual a idade do filho mais 28, porque aqui nós sabemos que essa idade do filho é zero. Então, já fica na mão pra gente a idade do pai ali, mas bora lá. Então, aqui, ó, temos um sistema de equação e vocês vão resolver essa questão aí agora. Vou colocar um aqui um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Métodos, eu preciso de problemas. Cadê os problemas? Aqui eu vou colocar algo um pouquinho prazeroso. Sorvete. Quem é que não gosta de sorvete, né? Vai dar lá. Um sorvete de chocolate custa X e o de limão custa Y. Márcia comprou um de chocolate e um de limão, pagando R$ 3. Pô, conta fácil. Uma bola de chocolate mais uma bola de limão e pagou R$ 3. Me dá o endereço dessa sorveteria que o preço tá bom. Então, a Alessandra comprou 2 sorvetes de chocolate, ou a Alessandra é gulosa, mas também com esse preço tá ótimo. Ela comprou 2 de chocolate mais 3 de limão e pagou R$ 7,40. Então, essa equação tá maravilhosa, esse sistema tá muito bom. Vou pegar outro aqui. Eu vou botar posteriormente algumas questões que são bem interessantes para vocês responderem sistema direto. Agora, a que eu adoro e essa caiu no concurso da SEC. Eu achei assim bem bobinha para o nível da prova. Foi a mais fácil de todas, gente. Bora lá. Em um estacionamento, SEC 2025. Em um estacionamento há 14 veículos entre carros e motos. Sabe-se que o número total de rodas é 48. Quantos carros e quantas motos existem no estacionamento? Então, bora lá. 14 veículos entre carros e motos. Então, eu vou chamar carro de X e moto de Y. Ok, são 14 veículos no total. Então, eu estou dizendo que eu tenho carro mais moto, então 14 veículos. Ok. Sabe-se que o número total de rodas é 48. E aí vem a pergunta: quantas rodas tem num carro? 4. Então, se x corresponde a 4 rodas, então eu faço 4 vezes x. Ok, moto corresponde a y. Quantas rodas tem uma moto? Tem 2. E ele fala que no total existem 48 rodas. Então, 4x mais 2y é igual a 48. Então, no primeiro momento, veja que nós trabalhamos com a quantidade de veículos no total. Então, veículo é uma coisa só. Por isso, carros mais motos igual a 14. Mas quando a gente fala na quantidade de rodas, são 4 do carro mais 2 da moto, igual a 48 rodas. Então, aqui temos o nosso sistema de equação para vocês resolverem. E aí, eu vou colocar aqui mais algumas questões de sistema
Deixa só eu juntar aqui e aí eu vou colocar para vocês o print para vocês resolverem, porque é bem importante e interessante resolver esse tipo de questão, tá bom? Então, praticar não custa nada, né, gente? Deixa eu só descer um pouquinho essa página aqui. E como eu disse, o vídeo está extenso, mas tem toda a informação que vocês precisam aí para resolver essas questões. E esse arquivo vai estar aqui em anexo. Então tá bem legalzinho. Vou colocar problemas para vocês tentarem resolver na íntegra. Não, vou botar duas questões com problema, porque aí vocês também vão praticar resolver esses problemas. Eu espero chegar um pouquinho mais cedo hoje do trabalho para poder responder essas questões e colocar as respostas aqui para vocês, tá bom? Bem, é isso. Até a capa do vídeo não vai ter por agora, porque eu tô bem corrida nesse momento, mas é um jeito de ajudar vocês com essas resoluções, tá certo? Espero que todo mundo aprenda, entenda, pratique e se jogue aí nessa matemática. Tudo de bom, gente. Fica com Deus e até a próxima.